E essa experiência do tempo, essa experiência de estar vivo, será que faz diferença se eu fizer diferente, se eu fizer assim, se eu fizer assado, que destino que eu vou ter? Ou não adianta eu lutar, que tudo é vontade de Deus, está tudo determinado, está tudo escrito, existe o karma, né? Ou então existe o livre-arbítrio. O Nietzsche diz, no início do Além do Bem e do Mal, ele diz assim, o livre-arbítrio foi a invenção mais cruel que a humanidade já inventou para si. Porque o livre-arbítrio, ele é uma ilusão, né? O livre-arbítrio é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque a gente acha que decide no auge da nossa ignorância. A gente ignora o que nos determina, mas a gente tem a consciência. Isso é Spinoza. A gente ignora o que nos determina a desejar ou agir dessa ou daquela maneira. Mas a gente sabe o que a gente quer, a gente deseja algo e a gente tem a consciência das nossas ações. Mas o que causa as nossas ações? E aí, se a gente ignora, a gente diz assim, nada nos determina, nós somos livres. Entendeu? Mas isso é por ignorância. Porque, claro, que tem um monte de coisas que nos determinam. Então, a experiência do tempo, na medida em que você existe desta ou daquela maneira, aumenta ou diminui a tua potência. Você diz assim, mas o que é isso? É uma realidade maior. Você se passa, como diz Spinoza, para definir o afeto, de uma realidade menor para uma realidade maior, ou de uma perfeição menor para uma perfeição maior, ou vice-versa. Então, quando você sente esse aumento de realidade, você amplificou a tua potência, né? A tua capacidade de aprender e a tua capacidade de concentrar também. Você abarca mais coisas, você recolhe mais coisas, você é capaz de ser afetado por mais elementos. Você se alimenta mais. Aquilo que o Nietzsche chama de sim ao acaso. Né? Sim, porque eu não sou covarde diante do acaso, eu não tenho medo, isso pode me fazer mal e tal. A questão não é essa, a questão é se preparar para o acaso, para não ser engolido por ele. Mas quanto mais eu me abrir para o acaso, mais interessante vai ser a minha vida. Amor fati. Né? Amor fati, exatamente. Amor fati, amor pelo acontecimento. O acontecimento deseja em mim. Né? Então, a questão não é que tem um acaso mau e um acaso bom. Né? O acaso, ele tem, como diz Spinoza, uma necessidade. Tudo tem necessidade. O Spinoza ele não acredita em acaso nesse sentido. Ele diz que a contingência e até a possibilidade é um modo de imaginar. Para Spinoza só tem o necessário. O Nietzsche, em 1878, 79, ele encontra Spinoza, fica emocionadíssimo, e ele diz, eu queria sentir profundamente essa necessidade do Spinoza. O que ele chama de necessidade? E depois o Nietzsche, eu acho que em 1885, numa obra chamada Gaia Ciência, diz assim, num momento de final de ano, que todo mundo está desejando votos de novo ano, né? É de 85 para 86. Ele disse, olha, já que está todo mundo fazendo pedidos aí, eu também vou fazer o meu para esse novo ano que chega. E o meu pedido é que eu perceba cada vez mais como belo tudo que é necessário. Então, o acaso mal, que a gente chama de mal, é necessário. Aquilo que nos provoca, que a gente, nossa, mas isso é tóxico, isso não sei o quê, isso tem a sua relação. Um veneno que entra no teu sangue, ele vai se compor com o teu sangue. Você é que vai se ferrar, mas vai haver uma composição do ponto de vista do sangue e do veneno. Entendeu? Porque senão ele não se relacionaria com você. Tem que ter algo de comum entre eles. Senão eles não chegariam nem a se tocar. Então, tudo é plano de composição. Para Spinoza também, tudo é plano de composição na natureza. Então, só que nós somos parte disso. Dependendo do modo como a gente se relaciona, a gente é decomposto. E aí é mal para a gente. Você tem os teus elementos, os teus tecidos, os teus órgãos, né? E eles estão em interação entre si. Um transmite movimento para o outro. E eles fazem com que você haja de modo integral. Né? O seu corpo, ele é composto de vários órgãos. Se alguma coisa é afetada no sentido de que ele perde a sua capacidade de transmitir movimento um para outro, de si para um outro, ou para os outros que ele está em relação, os outros vão ficar prejudicados. E você perde a capacidade de sentir, de agir. Você diminui a tua potência. Entendeu? Diminui a tua capacidade de existir. Então, isso te decompõe. Mas, do ponto de vista da natureza, está tudo certo. Uma célula que é cancerígena, por exemplo. O que é uma célula cancerígena? Ela está lá no seu órgão, no seu tecido. Ela faz parte dele. Então, existe um comando no seu tecido ali. Aquele órgão, ele existe por causa do nosso corpo sem órgãos, por causa do nosso corpo de potência. O nosso corpo de potência é que inventa o olho, que inventa o ouvido, que inventa o olfato, a gustação, essas coisas todas. A gente vai se especializando, a vida vai se diferenciando. E isso é uma
potência de perceber a distância, de ter mais distância e mais liberdade. Isso tudo faz parte da vida. A vida é vontade de potência, como diz Nietzsche. Ou é um elan vital, como diz o Bergson. Então, ela vai se diferenciando, ficando mais complexa, digamos assim, e ao mesmo tempo sendo capaz de respostas mais sofisticadas, né? E quanto mais liberdade. Essa é a liberdade, não é a do livre-arbítrio. Então, quanto mais distância, também mais tempo tem de reação, e de elaboração, e de processamento. Entende? Então, a criação de distância é fundamental. Se você está respirando, se alguma coisa vem e te sufoca, você não consegue respirar. Você precisa de uma distância para respirar. Você precisa uma distância entre a tua potência e o teu ato. Nós somos seres, modos, como uma potência em modificação. Isso que nós somos. E essa potência em modificação, então, a modificação ela é necessária. Não existe potência que não esteja em relação. Então, o ato que constitui a potência, ele é necessário por quê? Porque o ato é o próprio relacional desse ser que é a potência. Não há potência que não seja em relação. O relacional da potência, o ato que atualiza a potência, ele exige o quê? Um tempo. Ele exige uma distância. É o tempo, a distância entre uma realidade virtual e uma realidade atual. O que nos faz decidir investir aqui, não investir lá, fazer isso e não fazer aquilo, né? É alguma coisa que acontece a nós. Não é o nosso livre-arbítrio. É uma emoção. O Bergson chama de emoção criadora. A gente se emociona, a gente é movido, algo nos move. O acontecimento da nossa vida, que também é um acontecimento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso desejo, é um acontecimento integral. Ele é um acontecimento de potência que se exprime no corpo, na mente, no desejo, no campo afetivo. É um acontecimento. Esse acontecimento ele faz a nossa potência crescer ou diminuir, dependendo se aquilo se compõe ou não. Então, se eu me relaciono com fora de mim, então eu sou um dentro, me relaciono com fora. O fora é tudo que existe. Se eu me componho com algo de fora, vai haver o quê? Vai haver um aumento de potência. Vai haver uma potência a mais. Por exemplo, nosso sangue é feito de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, de modo bem sintético. Glóbulos brancos é um corpo que pode algo. Glóbulos vermelhos é outro conjunto, é outro corpo que pode algo. Glóbulos vermelhos em composição com glóbulos brancos. É outro corpo, que pode mais. Então, o sangue ele pode mais do que os glóbulos brancos separados, os glóbulos vermelhos separados. Tudo funciona assim, dentro do nosso corpo e nosso corpo com outros corpos. Por isso que o sentido do humano é comunitário também. Isso aí é fundamental. É o que é o comum, o que é o ser comum. É uma questão política, é uma questão ética, é uma questão que eu acho que é o miolo da condição humana. A gente só vai ultrapassar a condição humana se a gente tratar do comum e do singular ao mesmo tempo. E a gente vai fazendo a nossa vida, tecendo a nossa vida. Você não tem ideia. Quando você tem 5 anos de idade, 8 anos de idade, 11 anos de idade, 13, 15, 16, 18, entra na faculdade, decepção, isso, para onde vai minha vida? Né? E o que está decidindo em você? Você está fazendo a tua vida, ao vivo e a cores. Né? Então, que emoção é essa? Que energia é essa? Que clareza ou confusão é essa que te faz ir para um lado e não para o outro? Um mistério e ao mesmo tempo é um tesão, né? É o que dá, é o que faz a gente estar vivo, né? Inclusive confronta o suicidário, né? Cara, por que você vai, né? Se você não descobriu esse mistério, como é que você vai se suicidar, né? Digamos assim, né? Se tivesse essa questão, que é uma provocação que a gente faz na clínica, né? A pessoa tá, né? Sei lá, ela cai numa depressão, ela vai para lugares difíceis, assim. Como é que eu vou me arrastando na vida? Como é que eu vou levar a minha vida? Sem gosto nenhum, sem... Então, de onde vem esse brilho, né? A natureza está sempre ali, né? Ele concebe o filósofo como um cometa. Ele vem como um cometa. O que é esse ser? Esse ser que é um cometa. Ele faz a natureza saltar. A natureza que nunca salta, ela dá um salto. Os estoicos eles têm uma noção que eles chamam de extra-ser. Né? Tem o ser, que é corpo, que tudo que existe no presente. E tem o extra-ser que não existe, mas que tem uma realidade, que é o acontecimento. O acontecimento ele é incorporal, ele não existe. Mas ele tem uma realidade. Uhum. É como o tempo, né? O tempo você não pega ele, né? Ele não existe. Mas você sente ele. A ação dele o tempo inteiro. Então ele é real
É a coisa mais abstrata que existe e a coisa mais real que existe.